Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpa. E hoje nós vamos para a lição de número 13, que tem como tema a renovação da esperança. A renovação da esperança. E essa aula está empolgante. Então eu peço a você, prepare aí um papel, uma caneta, uma bíblia, a sua revista para tomar nota de tudo que você vai aprender aqui nessa lição e nos tópicos que eu vou apresentar a você para que você possa estar bem preparado para esta última aula, para que você possa passar um conhecimento sólido, porque nós estamos falando sobre a esperança na ressurreição da pessoa de Jesus Cristo. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, inscreva-se neste canal. Se já é velho aqui, já vem várias vezes e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, pode comentar também. No final, se gostar dessa aula, compartilhe essa aula para mais pessoas, para os amigos, para a classe da EBD, para a sua igreja, para que todos possam se edificar nesse conteúdo que tem como objetivo a palavra do Senhor. Então vamos lá. O texto áureo da lição de número 13 encontra-se em João capítulo 20, verso de número 26. Localize aí. Vamos ler. Diz assim: Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Olha que palavra magnífica. Imagina só Jesus se apresentando para você com essas seguintes palavras: Paz seja com você. Imagina só você lecionando na sua sala de EBD e Jesus se apresentando ali dizendo: Paz seja com todos vocês. Que esperança magnífica, não? Isso traz para nós a realidade da ressurreição de Jesus. Nós adoramos e servimos a um Deus que é vivo, ele é vivo e ele está presente ao nosso redor. Vamos ter como verdade prática as seguintes palavras: a ressurreição de Jesus Cristo representa o ápice da esperança cristã. Isso é importante, professor. Então, faça apontamento dessa parte, faça com que os alunos possam tomar nota, porque isso aqui é muito importante. Essa informação, ela tem como objetivo concluir todas as lições, nos mostrando que a ressurreição de Jesus é significativa. A ressurreição de Jesus é o ápice de toda a esperança cristã. E por que a ressurreição de Jesus, ela é o ápice, o ponto mais alto de toda a esperança cristã? Em primeiro lugar, porque a vitória foi confirmada sobre o pecado e sobre a morte. Então, a ressurreição de Jesus é o ápice da vida cristã, da esperança cristã, porque por meio da ressurreição temos certeza de que Jesus venceu o pecado e a morte. Além disso, porque nós podemos observar na identidade de Jesus que ele é de fato filho de Deus, porque só quem ressuscitou dentre os mortos foi o Filho de Deus, e isso traz para nós esperança. Em terceiro lugar, porque dá sentido ao sofrimento humano, passando para nós uma mensagem, prega para nós o evangelho, que esse sofrimento não é um fim em si mesmo, mas se nós estamos passando por ele e nos apegarmos a Cristo, pode ter certeza que um dia cessará esse sofrimento. Um dia tudo vai cessar, tudo vai terminar. E assim como Cristo é agora, nós seremos também, teremos um corpo totalmente transformado e estaremos com ele para todo sempre. E em quarto lugar, nós podemos observar que também a ressurreição, ela é o ápice da esperança cristã, por quê? Porque inaugura a nova criação e o reino de Deus. Inaugura a nova criação e o reino de Deus, tendo certeza que nós não vamos ficar para sempre entregues ou ficaremos em um túmulo ou ficaremos por aqui. Não, mas essa ressurreição de Jesus inaugura e traz para nós essa consciência de que ele criou todas as coisas, inaugurou um novo tempo e está preparando tudo para que nós possamos estar com ele lá. A introdução é essa, e nós
por meio dessa introdução, podemos observar e também somos convocados a renovar a nossa esperança no Senhor. Sim, então nós podemos observar que a ressurreição, ela promove a alegria no lugar da tristeza, ela afasta o medo e acolhe a mensagem de esperança do evangelho. Então, querido professor, faça apontamento disso, convide os seus alunos para estar sempre atento a isso, por quê? Porque a nossa esperança está na perspectiva da ressurreição de Jesus e por meio dessa ressurreição, nós temos de fato alegria. Por meio dessa ressurreição, a tristeza é jogada fora e por meio dessa ressurreição, nós podemos acolher um evangelho de ressurreição, de alegria e de esperança. O tópico de número um tem como objetivo e tema o seguinte: a aparição de Jesus Cristo. Então, conforme nós lemos aí no texto áureo, podemos observar que Jesus ele aparece no meio dos discípulos com as seguintes palavras: paz seja com todos vocês, ou a paz do Senhor, como é de costume nós, pentecostais, assembleianos, dar a paz do Senhor para outros irmãos, por quê? Porque Jesus inaugurou isso. Foi ele que fomentou a paz entre os discípulos, e isso é importante demais. Por isso que é bom quando você está com uma pessoa, dar a paz do Senhor. Mesmo que essa pessoa não te retribua, a paz ela fica com você, ela volta para você, porque essa paz de Jesus é a melhor paz que nós podemos observar. Não há governante nenhum no mundo que pode fornecer essa paz só Jesus pode. Podemos estar em guerra, mas tendo essa paz. Por quê? Essa paz não nos isenta de guerra, mas blinda o nosso coração em meio às guerras, para que nós não possamos, pecar e ficar sem esperança. Então Jesus ele chega, ele oferece essa paz aos seus discípulos, e essas palavras servem como encorajamento para os discípulos de Jesus continuarem, porque eles estavam ainda com medo. Podemos observar que nesse episódio é o episódio que Jesus vai tratar da incredulidade, do ceticismo de Tomé. Então já havia passado ali aproximadamente 8 dias desde que ele tinha ressuscitado. Então ele ressuscitou, se apresentou para muitas pessoas e nós vamos ver agora abaixo para as 10 pessoas ou as 10 vezes que Jesus se apresentou depois da ressurreição, mas mesmo assim o povo ainda estava com medo, desesperados, com as portas trancadas e Jesus vem para fornecer essa paz. Então após a morte de Jesus, nós podemos observar que quando ele ressuscita e se apresenta por aproximadamente 10 vezes num período de 40 dias. Então, pegando as aparições de Jesus depois da sua ressurreição em alguns evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, podemos chegar à conclusão de que Jesus apareceu 10 vezes, se apresentou 10 vezes nesses 40 dias que ele ficou com os discípulos aqui na terra. Em primeiro lugar, podemos observar que ele se apresentou a Maria Madalena. Olha que coisa impressionante. Aqui é o momento de você, de fato, trazer essa esperança para as próprias irmãs. O próprio Jesus, ele ressuscita e as primeiras pessoas que veem Jesus são as mulheres. Por quê? Porque nós podemos observar que foram as mulheres e continuaram lá observando Jesus quando ele estava sendo julgado, preso e morto. Então aqui ele traz essa esperança se apresentando para Maria Madalena. Depois ele se aparece para as outras mulheres também que havia ido com Maria Madalena ao túmulo no domingo pela manhã. Jesus se apresenta a essas discípulas também. Jesus se apresenta a Pedro, vamos observar nos evangelhos, ele se apresenta também para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, que Lucas faz questão de pontuar. Jesus ele se apresentou para 5 discípulos dentro de uma casa em Jerusalém, quando Tomé não estava ali. Jesus esses 5 discípulos e essa aparição foi
no domingo da ressurreição. Então, pela manhã ele se apresenta a Maria Madalena e à tarde ele se apresenta nessa casa para esses 5 discípulos. Vamos observar que Jesus depois se apresenta, com 8 dias depois, numa casa onde Tomé já estava. Ele se apresentou na beira do mar da Galileia, onde ele estava ali preparando ali um peixe, e ele faz mais um milagre depois da sua ressurreição, fazendo com que aqueles pescadores peguem vários outros peixes grandes. Nós vamos observar que Jesus, ele aparece também a 500 irmãos. Paulo vai falar isso, alguns evangelhos também vai citar isso. Ele se dirige ao seu irmão ou meio-irmão Tiago e, por fim, ele foi visto por muita gente no Monte das Oliveiras quando ele foi assunto ao céu ou quando ele ressuscitou. Então essas aparições de Jesus provam a sua ressurreição. E quais são as lições que podemos extrair dessa parte, dessa lição? Em primeiro lugar, Jesus mostra que a nossa esperança não é vã. Por quê? Porque ele prova que ressuscitou. Então nós temos várias provas da ressurreição de Jesus, mostrando que a ressurreição de Jesus não é uma história da carochinha, não é algo, fábula ou alguma história, não. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, legítimo, onde temos muitas testemunhas que podem comprovar de fato, e foi comprovada por meio dos escritos. Então mostrou que Jesus, ele ressuscitou e a nossa confiança ela não é vã, a nossa confiança ela não é vã, a nossa confiança tem um fundamento. É inquestionável que Jesus não tenha sido ressuscitado. Nós vemos provas aí, eu dei várias provas. Isso fomenta a fé, a esperança e a alegria no nosso coração. Isso renova a nossa esperança, de que não viveremos para sempre em um gelado mármore, mas sim seremos ressuscitados por Jesus Cristo. Ou seja, quando morremos, o nosso corpo vai para o mármore, vai para o cemitério, vai para o chão, mas a nossa alma já está com Cristo no paraíso, mas traz a esperança que esse nosso corpo, a matéria em si, não vai ficar para sempre ali, mas ela vai se unir brevemente quando Jesus vier buscar sua igreja, vai se unir ao corpo, aqueles que morreram antes da aparição de Cristo, e nós, de fato, voltaremos para esse corpo, e isso traz esperança para nós. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e o corpo que ele tinha nessa terra ainda está com ele. A matéria que ele tinha nessa terra ainda está com ele, totalmente transformada, mas ainda está com ele. Então o tópico de número 1 é empolgante, é impressionante. Antes de irmos para o tópico de número 2, eu peço a você, verifique se já é inscrito no canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, para não se esquecer, para que você possa receber mais notificações de aulas como essa. Vemos aqui que Jesus, ele se apresenta a muitas pessoas. Ele se apresenta por aproximadamente 10 vezes para muitas pessoas num período de 40 dias depois da sua ressurreição. Isso é importante. Esse é o tópico de número 1. O tópico de número 2, nós vamos observar a aparição de Jesus, que é a esperança plena e também a alegria. Vamos ver que, assim como a ressurreição de Jesus renovou a esperança e a alegria dos discípulos, ela está disponível para você hoje, professor, para você hoje, aluno, para a sua turma. Então, faz com que essa esperança possa ser notória e que nós possamos crescer na alegria de que, de fato, nós estamos acreditando, servindo diariamente a um Cristo que ressuscitou. Sim, então podemos observar que o cristianismo é a maior das religiões que fomenta a esperança. A esperança, ela vem junto com a alegria, e a esperança e a alegria é uma das virtudes do Novo Testamento. Inclusive, a alegria é um dos itens ou um dos frutos do Espírito. Sim, Gálatas 5:22, a alegria está ali e é o Espírito quem fomenta a alegria no nosso coração. Então, a alegria é uma das virtudes do Espírito Santo, então nós podemos crer em Jesus e devemos buscar esse conforto e essa alegria que caminha junto da
esperança. Então não há outra religião que traz mais esperança do que o cristianismo. Vamos observar aqui, eu deixei aqui para pontuar algumas outras religiões e o foco dessas religiões. Em primeiro lugar, o cristianismo tem como foco no quê? Na ressurreição de Jesus. Essa é a esperança da ressurreição. É uma esperança da ressurreição também corporal e de uma vida eterna. Apocalipse 21:4 traz para nós o quê? O fruto da alegria e também a presença do Espírito em nossa vida eternamente. Agora, no budismo, qual é a esperança do budismo? O budismo, ou seja, ele busca o fim do sofrimento pela extinção do desejo ou da nirvana. Esperança na libertação do ciclo de reencarnações, mas não em um Deus pessoal. Por isso que o cristianismo traz essa esperança, porque a nossa esperança está em um Deus pessoal, que entende a gente, compreende a gente. Então, no budismo, o que que acontece? A esperança deles está em terminar as reencarnações, reencarnações, até de fato eles serem libertos para todo sempre. Nós não. Acreditamos em uma só vida, em uma só morte, morreu. Aqueles que estão com Cristo estará eternamente com o Senhor, descansando dos seus trabalhos, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, quando nós temos a esperança de que ele, de fato, transformará o nosso choro em alegria. E no ateísmo? No ateísmo não há esperança também escatológica, não há uma esperança real, não há alegria. É muitas das vezes, busca por um prazer desenfreado, um prazer temporal, um prazer passageiro. Então, somente no cristianismo nós podemos, de fato, ter esperança, porque nós não acreditamos em esperança nas reencarnações, não acreditamos em esperança nos karmas, não acreditamos também na esperança apenas de possuir no fim, como o islamismo, de apenas possuir no fim um paraíso, não, nossa esperança está em encontrar uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, é ele que traz para nós essa convicção. O tópico de número 3 também traz para nós uma informação interessante, uma informação preciosa que vai falar sobre a aparição de Jesus como uma convicção fortalecida. Então podemos observar que a dúvida de Tomé foi dissipada quando Jesus se apresentou a ele. A dúvida de Tomé foi importante. A partir da sua dúvida, Jesus ele se apresenta a ele, e ele pôde expressar: "Senhor meu e Deus meu". Anteriormente, Tomé estava como cético: "Se eu não ver Jesus que se apresentou a vocês aqui neste domingo da ressurreição, se apresentou, se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou crer". E ele ficou cético, mas depois de 8 dias, Jesus se apresenta a ele e faz com que ele tenha certeza e se torne um verdadeiro crente para poder levar esse evangelho da esperança. Existe um livro do C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que ele não ignora o ceticismo ou a falta de fé. Ele fala que o diabo ele está mais preocupado com aqueles que de fato são céticos e começam a analisar querendo resposta, do que muitos crentes que dizem ser crente e não analisa nada, não pesquisa nada, não estuda nada. Nesse livro, C.S. Lewis fala que estremece Satanás quando uma pessoa não acredita e tenta provar a outras pessoas que isso não aconteceu, porque em certo momento essa pessoa vai ser pega ou surpreendida pela esperança, a esperança de que, de fato, Cristo ressuscitou. Então nós vamos observar muitos céticos no nosso país, muitos céticos no mundo que viraram ateu, o próprio C.S. Lewis era ateu, virou ateu e tentou provar que Deus não existe e foi pego na esquina. Então ele fala que o ceticismo tem a sua parte importante, a dúvida sincera, ela é importante. A dúvida sincera e não a dúvida superficial. Existem pessoas que ficam numa dúvida superficial e é isso que o diabo quer, mas aqueles que têm uma dúvida sincera,
que quer provar que não existe, que quer fazer, conhecer os livros, escrever, uma hora o Espírito Santo pega essas pessoas. Então C.S. Lewis, ele critica o quê? Esse ceticismo superficial, vaidoso, que evita o exame honesto. E isso é interessante, por quê? Porque nós vamos observar que Tomé, ele não era superficial, ele queria ver, ele queria tocar, ele queria saber, até Jesus se apresentar a ele. Então vamos entender que a ressurreição de Jesus traz para nós essa esperança totalmente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então o foco do evangelho de João está registrado no capítulo de número 20, verso 31, que nos diz: "Estes, porém, foram registrados para que creiais em Jesus Cristo e que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." Então João termina o seu evangelho trazendo essa boa nova, essa esperança de que ele provou por meio da divindade de Jesus, que Jesus ele era verdadeiramente filho de Deus. E aqui nós temos a prova, que prova é essa? A prova da ressurreição. É por isso que nós acreditamos e de fato cremos de todo o nosso coração e nós não estamos depositando a nossa fé, a nossa esperança, não estamos depositando a nossa religiosidade em coisas céticas, em coisas passageiras, em coisas fúteis, mas numa pessoa que ressuscitou e traz para nós essa esperança e essa alegria. Espero ter contribuído com você, tá bom? Compartilhe essa aula para os grupos de WhatsApp da sua igreja, da sua família e fique atento porque brevemente voltaremos com mais lições bíblicas comentadas pelo professor Douglas Scarpe aqui no meu canal. Não deixe de se inscrever, de comentar e de compartilhar essa lição. Deus abençoe.